Graça e paz a todos. Espero que todos vocês estejam bem, pela graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meus amados, sejam todos bem-vindos a mais um estudo na Palavra de Deus. Eu estou fazendo uma série de estudo relativamente à divindade. Vocês sabem que para conhecermos a Deus, nós temos que conhecer os seus atributos, que são aquelas qualidades, aquelas particularidades de Deus, pela qual Deus pode ser distinguido ou identificado, porque todo ser só pode ser distinguido ou identificado pelos atributos que ele tem. Com Deus não é diferente. Então eu estou publicando vários vídeos sobre os atributos de Deus. Você que ainda não viu outros vídeos, meu amado, não negligencie. Vai lá no meu Facebook, Ezequiel Tito Garcia, ou tecladista Ezequiel Tito Garcia. Tem séries de vídeo que eu tenho partilhado. Espero que todos vocês possam assistir, a fim de aprenderem a palavra de Deus comigo. Tamo junto, meus amados. Então, hoje eu quero falar com vocês mais um atributo de Deus, que é a sua infinitude. Você sabia que o Deus, o Criador dos céus e da terra e de tudo que nele existe, o Deus das Escrituras, o autor da vida, é infinito? Deus é infinito. A infinitude é um dos atributos naturais de Deus. Você que não sabe, é só você ver lá nos vídeos que eu publiquei, que Deus possui atributos naturais e atributos morais. Atributos naturais são aqueles atributos exclusivos que só Deus tem. E atributos morais são aqueles atributos de Deus que também nós encontramos no homem de uma forma limitada no sentido relativo, como por exemplo o amor, a verdade, a justiça e a santidade. Agora, atributos exclusivos, que são atributos naturais que só Deus tem, tem a autoexistência, tem a eternidade, tem a imutabilidade e tem a infinitude, que é este atributo que eu estou tratando com vocês nesta manhã. Então, tenha uma Bíblia, tenha um caderno, tenha lapiseira, faça anotações, meu amado. Vamos crescer no pleno conhecimento de Deus. Amém? Vamos lá então. Falando sobre a infinitude de Deus, para nós compreendermos este atributo, nós vamos partir pelo conceito. Qual é o conceito de infinitude? Para você, o que é infinito? O que é infinito? O que é algo infinito? Obviamente, infinito refere-se àquilo que não tem fim. É isso mesmo. A infinitude de Deus é o atributo pelo qual Deus não tem fim. Deus não tem fim. Mas eu gosto de definir assim, que a infinitude é o atributo de Deus pelo qual Deus não tem término e nem fim. Pode ser que tenha um irmão que me pergunta, irmão Ezequiel, não tem fim melhor, porque não tem término. Término é mesmo sinônimo de finalização, nem sempre. Nem sempre quem termina é porque finalizou, mas quem finalizou é porque terminou. Então eu gosto de definir este atributo assim. A infinitude de Deus é o atributo natural de Deus, pelo qual Deus não tem término e nem fim. Estamos juntos? A Bíblia diz, lá em 1 de Reis, capítulo 8, versículo 27, Salomão, depois da construção do templo, ele confessa dizendo: mas de fato habitará Deus na terra? Eis que o céu, até os céus dos céus, não te podem conter, quanto mais esta casa que edifiquei. E lá em Salmos capítulo 102, versículo 25 até o versículo 27, lá diz: em tempos remotos lançaste os fundamentos da terra, os céus são obras de tuas mãos. Todos perecerão, mas tu permaneces, todos envelhecerão. Como roupa os mudarás e serão mudados, mas tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Aleluia! Deus é infinito. Agora preste atenção. Se Deus é infinito, logo, nada, absolutamente nada, pode conter Deus. Deus está isento de toda e qualquer limitação. Nada pode conter Deus, nada pode limitar Deus, porque Deus é infinito. Agora preste atenção. Se Deus é infinito, então essas expressões que a gente ouve aí quase o tempo todo, de que
os templos feitos por mãos de homem é a casa de Deus, está errado. Tudo que o homem faz, os tabernáculos, os templos, os santuários que os homens criam, constroem, e dizem, olha, essa é a casa de Deus, está errado. Isso é blasfemo. Isso é blasfemo. É antibíblico. É antiteológico. Nada que o homem constrói pode dizer que essa é a casa de Deus. Pode ser que tenha um irmão aí que me pergunta, irmão Ezequiel, não, espera aí. Deus mandou Moisés construir o tabernáculo. Deus mandou Salomão construir o templo. E o próprio Deus disse que eu habitarei, é a minha casa. Como é que o irmão Ezequiel agora vem dizer que os templos feitos por mãos de homem não é a casa de Deus? Meu amado, você precisa aprender mais com a Bíblia. Tens que saber trabalhar com a dispensação da lei, com a dispensação da graça. Tens que saber trabalhar com o Velho Testamento e o Novo Testamento. Tá vendo o Velho Testamento? São figuras, são tipologias que apontam para o Novo Testamento. Por isso é que o Velho Testamento não é o nosso compêndio doutrinário. Tudo que está no Velho Testamento para nós só é normativo se houver confirmação no Novo. Estamos juntos? Por isso é que nós não guardamos o sábado como cristão. Porque não tem ordenança no Novo Testamento para a guarda do sábado. Então, os templos, os santuários que estão no Velho Testamento são figuras e tipologia que apontavam para o Novo Testamento. Por isso é que o apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, versículo 17, ele diz que estas coisas são sombras para as coisas que haveriam de vir, mas o corpo é de Cristo. Deus não habita em santuário feito por mãos de homens. Tudo que o homem constrói, não, quando você diz que a casa de Deus, vem na casa de Deus para querer adquirir popularidade, para querer ter maior número de pessoas, está errado. Você que é pastor, você que é um líder eclesiástico, por favor, para de começar a dizer que esses templos são a casa de Deus. Não faça isso, não faça isso. A casa de Deus não é aquilo que o homem constrói, é aquilo que o próprio Deus construiu. Por isso que você vê lá no Evangelho segundo João capítulo 2, Jesus, depois de ter expulsado os vendilhões do templo, os judeus vieram lhe perguntar, com que autoridade você faz isso? Aí Jesus respondeu, destroem isso, que eu em 3 dias reconstruí-lo-ei de novo. Aí os judeus entraram para a fornalha. Espera aí, esse templo que levou anos para ser construído, como é que você apenas em 3 dias vai reconstruí-lo? E lá em João capítulo 2, versículo 22, está lá bem explícito que Jesus, ele fazia menção do seu próprio corpo, e não ao templo feito por mãos de homens. Jesus fazia menção do templo, da casa de Deus, do seu próprio corpo. Por isso é que a Bíblia diz, lá em Isaías capítulo 66, versículo 1, Deus diz, por intermédio do profeta Isaías, o céu é o meu trono, a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Qual será o lugar para a minha habitação? Meus amados, a Bíblia diz que o céu é o trono de Deus, a terra é o estrado dos seus pés. Sabe o que é estrado? É aquele objeto de madeira onde se descansa os pés. A Bíblia está a dizer que se o céu é o trono de Deus, sabe, a terra é como se fosse um lugar onde Deus descansa os pés dele. Então, quando você diz que esses templos, essas igrejas feitas por mãos de homem é a casa de Deus, isso é blasfêmico. Isso é heresia. Isso é querer reduzir o infinito para o finito, o imaterial no material. Isso é gente que não conhece Bíblia, isso é gente que não conhece Deus. Eu não deturpam a minha palavra. Eu não estou dizendo que construir templos para as pessoas se congregarem, buscarem a Deus seja errado. Não. Eu não estou... Esse não é a minha palavra. Eu não coloco a palavra acima das minhas palavras. Eu estou incentivando as pessoas a serem mais honestos. Os templos que vocês constroem é simplesmente para agregar as pessoas, para buscarem a Deus. Não que aquilo seja a casa de Deus. Estamos juntos? Não é que aquilo seja a casa de Deus.
Sabe o que é a casa de Deus no Novo Testamento? A casa de Deus é o corpo do cristão. A casa de Deus é o corpo do cristão. Por isso é que você vê aqui no livro de Atos, capítulo 17, versículo 24, olha o que o apóstolo Paulo fala aos atenienses. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo o Senhor dos céus e da terra, não habita em santuários, em templos feitos por mãos de homens. Meu irmão, não vem cá querer brigar comigo. Vai brigar com a Bíblia. A Bíblia que está dizendo aqui que Deus não habita em santuário feito por mãos de homem. Porque o santuário de Deus é o corpo do crente. Se no Velho Testamento Deus tipificou-se como um ser que habita em templos humanos, no santuário, no Novo Testamento, o templo de Deus é o corpo do cristão. Por isso é que a Bíblia fala que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo, meu amado. Você que tem a tua Bíblia, abre aí, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Olha o que o texto diz. Não sabes que o santuário de Deus, não sabes que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá também, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. O nosso corpo é que é o templo de Deus. O nosso corpo é que é o santuário de Deus e não os templos que os homens fazem. Então, para resumir, quando você diz que os templos que os homens fazem é casa de Deus, você está a pecar. Você está a blasfemar contra Deus. Porque o templo de Deus não é aquilo que os homens fazem, é aquilo que o próprio Deus fez, que é o próprio homem, que é o corpo do cristão. Por isso é que você vê que o juízo final, o nosso julgamento, será segundo tudo aquilo que nós fizemos com o nosso corpo. Está aqui em 2 de Coríntios, deixa eu ver aqui, para mim não torcer o texto. 2 de Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Estamos juntos, meus amados irmãos? Então espero que esta palavra seja uma luz para iluminar a tua consciência, para que você raciocine direito, para que você aprenda mais com as Sagradas Escrituras. Então eu vou contextualizar, eu vou resumir sem mais delonga. Hoje nós aprendemos sobre a infinitude de Deus, que é um atributo pelo qual Deus não tem término nem fim. Se Deus é infinito, texto básico, né? Texto como base. 1 de Reis, capítulo 8, verso 27, Salmos, capítulo 102, versículo 25 até o versículo 27. E nós também vimos que se Deus é infinito, Deus está isento de todo tipo de limitação. Nada pode limitar Deus. Logo, dizer que os templos e os santuários que os homens fazem é a casa de Deus, isso é heresia, isso é antiteológico, isso é blasfêmia. E isso é antibíblico. Porque o santuário de Deus não é aquilo que o homem faz, é aquilo que o próprio Deus fez. Portanto, o próprio homem, o nosso corpo, é que é o templo de Deus, é que é a casa de Deus. Eu usei várias passagens, Isaías capítulo 66, versículo 1, 2, usei também Atos capítulo 17, versículo 24, usei também a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 a 17, e a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 10. Estamos juntos, meus amados irmãos. Então, partilhe este vídeo, alcance mais pessoas por meio desse estudo, porque eu tenho certeza que muitas pessoas precisam aprender mais sobre Deus. Estamos juntos, meus amados irmãos. Deus abençoe.